Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao terceiro dia de SAIC. Eu queria começar apresentando a nossa primeira palestra do dia, que tem o tema Tecnologia e Meio Ambiente, com o professor do C3, o Ozelito Posidônio de Amarante Júnior. O professor Ozelito tem graduação em Química Industrial, mestrado em Química Analítica, ambas pela UFMA, doutorado em Ciências de Engenharia Ambiental pela USP. Palmas, por favor. Obrigado. Bom dia. Eu preciso só fazer uma correção. Eu sou do Instituto de Oceanografia, senão meu chefe me mata depois. Tem que, assinar o cheque. Mas, enfim, eu trabalho, para os cursos do C3 também. Eu dou Ciências do Ambiente. Não sei se aqui alguém vai ser meu aluno esse semestre. A disciplina de Ciências do Ambiente é geralmente no quarto ou quinto ano do curso de Engenharia de Computação e Engenharia de Automação. Então, a gente vai falar um pouco sobre... Pode passar. A gente vai falar um pouco sobre... Passo eu. E aqui tem laser? Não. Não tem problema. Então, o que acontece? A gente vai falar um pouquinho de tecnologia e ambiente, Então, a gente trouxe aí alguns tópicos para discutir. E, a princípio, a gente começa essa conversa lembrando que o ser humano levou muitos anos, alguns milhares de anos, para começar efetivamente a atuar sobre os sistemas naturais de uma forma mais marcante, digamos assim. Eu sempre gosto de comparar o crescimento da população humana com aquilo que vocês viram quando estavam estudando lá para o Enem, que tinha o crescimento das bactérias numa placa de Petri, lembram disso? No comecinho, você pega uma bactéria do ambiente e traz ela para uma plaquinha de Petri com um meio de cultura, cheio de nutrientes. Aquele meio é o meio ideal para ela crescer. Mesmo assim, ela leva muito tempo para se adaptar, porque você tirou ela de uma condição que ela estava adaptada e trouxe ela para aquela condição ótima. Mesmo sendo ótima, leva um tempo até que ela se adapte. Depois, o crescimento dessas bactérias é exponencial, porque ela já está adaptada, e aí uma bactéria vira duas, duas viram quatro, quatro viram oito, e assim por diante. E elas crescem até chegar ao ponto em que o número de indivíduos que nasce passa a ser igual ao número de indivíduos que desaparece, e a gente chama isso de fase estática, Ela fica realmente numa concentração, numa quantidade de células que não varia muito, mas na verdade novas bactérias surgem e outras morrem. E aí mantém o número de indivíduos mais ou menos estável. Depois disso, o consumo daqueles nutrientes e a produção de resíduos faz com que as bactérias comecem a morrer. E aí elas morrem até desaparecer. Se a gente não botar mais comida, elas vão ou acabar com a fonte de nutrientes ou produzir resíduos o suficiente para morrer. Vou dar um outro exemplo aqui. A gente produz bebidas alcoólicas utilizando fungos, São leveduras que se a gente adiciona num mosto, que geralmente para a cerveja, por exemplo, vai ser algum cereal, e para o vinho vai ser o suco de uva e assim por diante. Então a gente adiciona essa levedura nesse mosto, ele começa a produzir álcool a partir dos açúcares que estão disponíveis ali. E vocês se lembram, na época da pandemia, o que a gente usava para matar fungos, bactérias e vírus? O álcool. Ou seja, o próprio produto daquele fungo, a partir de uma determinada concentração, vai matá-lo. Por que eu estou falando disso? Porque os seres humanos, então, levaram milhares de anos, alguns milhares de anos, para se adaptar ao planeta que tem as condições realmente ideais para que a gente se desenvolva. E isso por quê? Porque a gente tinha uma série de condições também, como predadores, condições ambientais, que eram limitantes. Com o passar do tempo, nosso desenvolvimento, a gente começa, por exemplo, a dominar o fogo. A partir do domínio do fogo, o ser humano já dá um grande passo. Então, a nossa primeira revolução tecnológica foi dominar o fogo. A partir do domínio do fogo, a gente pode agora espantar os nossos predadores, a gente pode cozinhar os nossos alimentos, a gente pode iluminar as nossas cavernas. Enfim, a gente começa a mudar a nossa relação com o ambiente a partir do domínio do fogo. E dominando o fogo, a gente percebe que a gente pode produzir também algumas ferramentas, porque quando a gente aquece algumas rochas, essas rochas passam a se decompor, liberando metais. E esses metais, então, a gente utiliza, até misturando alguns deles para produzir ligas, como é o caso do bronze, e a gente
começa, então, a produzir ferramentas, né? Essa produção das ferramentas faz com que a gente deixe de ser nômade e passe, então, a se fixar nos lugares. A gente agora pode arar a terra para poder produzir o nosso alimento de origem vegetal. A gente agora pode dominar os animais e fazer a pecuária. Então, isso faz com que a gente deixe de ser nômade e comece a se fixar, formando aí os primeiros povoamentos, né? Isso geralmente perto de rios, porque a gente precisava de água, tanto para a nossa dessedentação, quanto para a dessedentação dos animais, e também para o cultivo de vegetais. Então a gente começa a extrair cada vez mais minérios, né? A gente começa a utilizar a vegetação para fonte de energia também, produzindo carvão vegetal, e a gente começa a poluir os rios, porque a gente retira a água, bebe, dá para os animais, dá para as plantas, e devolve na forma de dejetos, para aquele mesmo rio do qual a gente tira a água, né? Estima-se que na Roma Antiga tinha em torno de 1 milhão de pessoas. É difícil fazer essa conta certinho, porque eles contavam apenas os cidadãos, né, que eram os homens livres, mulheres, crianças e escravos não eram contabilizados. Mas era em torno de 1 milhão de pessoas e o esgotamento sanitário já era conduzido através de tubulações, né, para os rios, contaminando os rios. Com o tempo, a gente descobre os combustíveis fósseis, né? Primeiro o carvão mineral, depois petróleo, gás, hulha, e isso modifica a nossa fonte de energia. A gente sai do carvão vegetal e passa, então, a utilizar os combustíveis fósseis como fonte de energia. Surgem, então, as máquinas a vapor, né? Que eram utilizadas para transporte. Quem assistiu lá o Titanic deve lembrar deles colocando carvão, né? Para mover ali a máquina, e isso muda então também a nossa relação com os ambientes, é uma nova revolução em que a gente começa então a aquecer as nossas residências, principalmente na América do Norte e na Europa, utilizando carvão mineral, né? Quem já viu filmes aí da Londres antiga, que falam, por exemplo, do Jack, o Estripador, sempre tem aquela Londres sombria, né? Aquela fumaça por causa do aquecimento a carvão mineral, né? Tinha até uma personagem que assistiu Lolly Poppins, né? Que era uma babá. Tem um cara que é o que limpa a chaminé, né? Então era um personagem muito comum na Londres por conta desse aquecimento por carvão mineral. Então a gente utiliza essa nova fonte de energia. A gente tem os primeiros carros, na verdade, eram elétricos, e aí com a entrada do carro, a explosão, eles realmente fizeram em Londres uma corrida maluca. Quem já viu aquele desenho animado da Corrida Maluca é inspirado numa corrida que realmente aconteceu, em que as montadoras mostravam as suas máquinas, e obviamente que durante aquele percurso o carro elétrico teve que parar para ligar na tomada, enquanto que o carro a explosão chegou primeiro, e aí passou a ser símbolo de potência, de masculinidade, de virilidade, e por isso, né, nós substituímos as máquinas que ali então eram elétricas por máquinas a explosão. E isso muda também, né, a nossa forma de mineração, e a gente começa então a poluir a atmosfera com essas emissões que vêm dos combustíveis fósseis, começando ali o caminho que vai nos levar às mudanças climáticas e finalmente às inundações que nós tivemos esse ano no Rio Grande do Sul. Aí tem uma nova revolução, que é a Revolução Industrial, que ela traz esse crescimento exponencial da produção. A gente tinha até aí uma produção que era de manufatura, então você ia até o alfaiate, ele fazia um terno para você sob medida, as mulheres iam até a modista, né, e ela fazia um vestido para aquela mulher sob medida, e hoje em dia a gente vai no shopping, você compra um vestido, vai para a festa e chega lá, todas as suas amigas estão vestindo o mesmo modelo. Não é assim? Então, a gente passa a ter um processo de produção em alta velocidade e isso muda os costumes, isso afeta a nossa forma de ver o mundo. Hoje, as ciências que mais estudam a Revolução Industrial são as ciências sociais, a filosofia, a sociologia, a antropologia. Por quê? Porque ela mudou a forma de pensar. A gente não se dá conta, mas até as relações humanas ficaram descartáveis a partir daqui. Porque era muito mais fácil eu comprar um bem descartável e jogá-lo fora. Isso muda completamente os costumes. Eu lembro, quando eu era adolescente, quase ontem, né, que a gente viu no livro uma foto
da primeira meia calça. Né? O nylon ele foi criado como busca de um material resistente para algumas atividades industriais, e no final essa resistência levou ao desenvolvimento de meias de nylon, que substituíam as meias de seda, que rasgavam com facilidade. E o que me marcou naquela imagem? Me marcou porque, acho que era em Nova York, a primeira meia de nylon a ser vendida, tinha uma fila imensa de mulheres para comprar, e a mulher se levantou, comprou a meia, né, se sentou na calçada, levantou a saia e botou a meia ali mesmo no meio da rua. Quer dizer, a Revolução Industrial mexeu até com os nossos padrões e costumes, né? Naquela época a mulher não mostrava nem o tornozelo, e ela não teve nenhuma vergonha de mostrar a perna toda vestindo aquela calça. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa forma de produzir hoje, ela afeta os nossos costumes de tal forma que intensificou a poluição do ar e da água, do solo, causou as mudanças climáticas, mas a gente vem pensando que isso compensa, que esse preço que a gente está pagando por todos os confortos que a gente tem, até aqui a gente estava achando que valia a pena, e a gente estava disposto a pagar por isso. Então, quando eu comecei a estudar a questão ambiental, eu dizia, você é um louco, isso não dá dinheiro, você não vai conseguir emprego. E hoje a gente vê que é uma área em crescimento. Por quê? Porque a gente desenvolveu tanto a nossa tecnologia que a gente fala em vários novos materiais, né? A gente saiu de materiais como o metal e a gente está agora na era dos plásticos. Estuda-se até a possibilidade de criar, né, uma nova era no planeta, que seria o antropoceno, né? A partir do momento em que o ser humano marca tanto o ambiente que a gente consegue encontrar ilhas feitas de plástico. Eu não estou falando do aglomerado de plásticos flutuantes que tem nos grandes giros oceânicos. Aquilo não é uma ilha de verdade. As pessoas falam, tem uma ilha de lixo no Pacífico. Não é uma ilha. É um monte de plástico flutuante que está ali por causa dos giros oceânicos. Mas, para além disso, esses plásticos eles se agregam a partículas inorgânicas ou a material orgânico que é secretado pelos animais marinhos e sedimenta aquilo. Então, tu chegas em algumas ilhas brasileiras, a gente já encontrou rochas feitas de plástico aglomerado. Então, nós marcamos, a partir de agora, existem novas rochas que são feitas a partir dos nossos resíduos. Então, nós conseguimos marcar a nossa presença no planeta para os próximos milhões de anos. E aí, além dos plásticos, os compósitos, né, que são misturas de diferentes materiais, isso se utiliza muito na área de vocês. Nas ciências da computação, a gente vai utilizar esses compósitos, porque tu tens ali parte daquele material que é condutor ou semicondutor e outra parte que é isolante. Então, tu mistura materiais cerâmicos, materiais poliméricos, materiais metálicos e obtém aí dispositivos que vocês vão utilizar nos diferentes equipamentos, né? E agora a gente fala de nanomateriais e nanomáquinas, nanorobôs, né? Nada dessas coisas, antes que a gente fale um pouco mais e passe adiante, nada dessas coisas, das engenharias, nasce de um sonho sem nenhuma fonte ligada ao ambiente. Isso é uma coisa também bastante importante que a gente entenda. O estudo do ambiente é que trouxe várias soluções tecnológicas. Por exemplo, as nanomáquinas não foram inventadas por vocês da computação. Elas existem dentro das nossas células, né? Vocês já viram, quando estudaram lá na biologia, lá na química, as proteínas, por exemplo, como a ATP sintase, que ela tem uma hélice, lembram disso? E ela transporta hidrogênio de fora da membrana das mitocôndrias para dentro, formando ATP. Não sei se vocês se lembram disso. Para isso, ela gira uma hélice. Então, é como se fosse uma máquina, só que num tamanho molecular. E aí, o pessoal da engenharia da computação copiou isso, né, e junto com o pessoal das ciências de materiais, desenvolveu essas nanomáquinas que imitam essas ações. Você vai ver, por exemplo, o filamento de uma bactéria ou de um protozoário ou de um outro micro-organismo que faz esse organismo se mexer. Ali tu tens uma molécula de proteína também e ela gira, né, e ao girar aquele filamento se movimenta e aquilo se desloca dentro do meio. E aí a gente copia isso e usa na indústria farmacêutica para encaminhar medicamentos para combater um tumor de câncer, por exemplo. Então a gente vai, ao observar as soluções da natureza, a gente vai copiar isso para resolver os problemas tecnológicos.
O zíper que a gente tem, na verdade, foi observado no inseto, que ele tinha isso. O cara da área da moda viu aquilo, copiou, e até hoje as calças da gente tem zíper. O velcro, né? A gente sabe daquelas sementes que colam no tecido. Então, muito das soluções que vocês procuram, que vão procurar nos projetos de vocês de robótica, está no ambiente. Se você olha para o ambiente, se você observa no ambiente, você vai encontrar, às vezes, as soluções que vocês estão procurando. Mas onde é que eu quero chegar? É que todos esses novos materiais que a gente vem desenvolvendo, eles acabam causando impactos ambientais, porque eles, por serem sintéticos, né, por não serem naturais, eles às vezes não têm um mecanismo de degradação que possa retirá-lo do ambiente rapidamente. E isso faz com que eles fiquem por mais tempo no ambiente, degradando a qualidade ambiental. Todo mundo aqui já ouviu falar do tempo que dura, que leva para que um plástico se dissolva no ambiente, né? Mais ou menos quanto tempo? Quem lembra? Uns 100 anos, 200 anos, 300 anos, dependendo de qual é o plástico, é mais ou menos isso, né? Concordam comigo? Qual é o principal problema dessa questão? É que quando eu digo para vocês que um determinado plástico ele leva 100 anos para se degradar no ambiente, a gente fica até tranquilo. A gente acha que ele vai ficar ali durante 100 anos, e aí no dia do aniversário do 100º ano, ele plim, desaparece. Não é assim que vocês pensam? Mas não é assim que acontece. Ele vai ficar, ao longo desses 100, 200 ou 300 anos, se degradando lentamente e liberando substâncias para o ambiente. E essas substâncias, que podem ser monômeros, que fazem parte desse polímero, ou substâncias que são chamadas de plastificantes, que dão maleabilidade para o polímero, ou ainda aditivos que são colocados para melhorar a performance. Muitas dessas substâncias são chamadas de poluentes emergentes. Eles agem, eles têm um mecanismo de ação nos organismos que é bastante diferente do que a gente conhecia anteriormente. Muitos deles, a grande maioria, age sobre o sistema endócrino. Vocês se lembram o que é o sistema endócrino? São as nossas glândulas que produzem substâncias que controlam todo o nosso corpo. Se você sente fome, é culpa de um hormônio. Se você tem vontade de dormir, é culpa de um hormônio. Se você tem vontade de namorar, é culpa de um hormônio. Concordam comigo? Então, os hormônios são os mensageiros químicos que fazem a gente acordar, dormir, sentir sede, sentir fome, sentir vontade de trabalhar, não sentir vontade de trabalhar. Tudo isso está ligado aos hormônios. Concordam? E aí o que acontece? Alguns desses compostos imitam alguns desses hormônios e dão respostas químicas erradas no nosso corpo. O que pode ocasionar daí, Ozelito? A gente pode desenvolver diferentes tipos de câncer, né? Câncer de tireoide, de mama, inclusive nos meninos. A gente também tem mama, a nossa só não funciona. Então o câncer de mama é muito mais comum na mulher, mas também acontece no homem. E principalmente por causa de poluentes, testículos, né? Câncer de testículos, câncer de ovário e assim por diante. Pode causar diminuição da contagem de espermatozoides, comprometendo a sua capacidade de se reproduzir, e o pior de tudo, pode causar até diminuição do tamanho do pênis. Então, esses impactos são causados por substâncias que ficam sendo liberadas por 100, 200, 300 anos. Nós criamos um armazém de poluentes que para os próximos 200, 300 anos vai estar contaminando o solo, a água, a atmosfera, e a gente vai respirar isso, a gente vai beber essa água e a gente vai se alimentar de coisas que estão contaminadas com essas substâncias. Só para dar alguns exemplos. Então, nós criamos substâncias, lembrando daquilo que eu comecei falando sobre a plaquinha de Petri. O planeta é a nossa placa de Petri, os recursos naturais são os nutrientes que a gente precisa, e os nossos resíduos, da mesma forma que o álcool produzido pelas leveduras pode matar as leveduras, essas substâncias que a gente produz também podem nos matar. Qual é a parte boa da tecnologia? É que a gente também pode usar essa tecnologia para tratar o ambiente que a gente contaminou. Então, na verdade, a gente precisa entender se a nossa produção, se o nosso descarte e os efeitos tóxicos desses nossos produtos são impactos ao ambiente, a nossa ação de utilizar essa tecnologia para limpeza, para proteção desse ambiente, também é nossa responsabilidade. A partir do momento em que eu ganho dinheiro fazendo o meu trabalho, produzindo e vendendo isso,
eu passo a ser responsável por monitorar e tratar esses resíduos. Então, as tecnologias, e principalmente as novas tecnologias ligadas às áreas de vocês, que são as áreas de computação e de automação, elas são extremamente importantes para a proteção do ambiente. Porque vocês acham que é mais fácil eu colocar um monte de fiscal do IBAMA e do ICMBio para controlar toda a floresta amazônica, ou eu posso fazer isso com imagem de satélite? O que é mais fácil? Entendem o que eu quero dizer? Então, se eu compreendo isso, e eu já vi vários alunos meus perguntando por que a gente tem que estudar ciências do ambiente? Porque aqui tem um filão de mercado muito grande para vocês. Vocês podem ganhar muito dinheiro com isso. É muito mais fácil para um governo, em vez de eu contratar uma série de técnicos para fazer uma série de análises químicas, eu coloco um sensor numa boia para ter o transporte dos navios aqui, entrada e saída dos navios no porto. Eu não tenho que ter boias de localização. Eu posso aproveitar a própria boia de localização e colocar sensores. Quando a poluição chegar, o sensor me dá um aviso e aí sim eu contrato uma equipe técnica para fazer uma coleta e fazer uma análise. Eu não preciso ficar gastando dinheiro continuamente com análise que não vai me dar nada. Com o sensor lá eu economizo muito dinheiro. Então, está na mão de vocês um mercado que vocês não estão sabendo explorar bem porque não prestam atenção na minha aula. Eu estou mostrando para vocês o mercado que precisa do trabalho de vocês e vocês não estão se dando conta. Então, muita gente já começou a acordar para isso. Vocês já ouviram falar no crédito de carbono, que agora se vende em bolsa de valores, né? O que vocês acham mais fácil? Eu ir para uma fazenda, contar muda por muda, medir o crescimento dela anualmente ou aplicar um modelo matemático que com imagens de satélite ele me calcula quanto de biomassa foi produzido ali? Muito mais fácil. Concordam comigo? Então, é possível, a partir dessas novas tecnologias, desenvolvimento de novos materiais, desenvolvimento de nanomáquinas, a gente fazer tanto o monitoramento, né, com diferentes métodos, como utilizando imagens de satélites ou utilizando sensores, como eu mencionei aqui, para fazer, né, também o tratamento e a purificação desses resíduos e da própria água, ou ainda mesmo do próprio solo, ou até mesmo a restauração de ecossistemas. Um programa de restauração de ecossistemas, imaginem que, por exemplo, eventualmente, hipoteticamente, uma empresa tenha causado ou tenha permitido a ruptura de uma barragem hipotética num estado hipotético brasileiro que nós vamos chamar de Minas Gerais, só assim hipoteticamente. Aí aquela barreira se rompeu, aí contaminou os rios, matou um monte de bichos, matou algumas plantas, matou algumas pessoas, causou um dano ao longo daquilo. E aquela empresa, teoricamente, pode ser obrigada a recuperar essa área. Se eu faço um monitoramento desse tipo, utilizando satélites, sensores e modelos matemáticos, o monitoramento da eficiência desse processo de recuperação é muito mais fácil do que ter que estar contratando um monte de gente para ir lá fazer medidas o tempo todo. Então, os sistemas automáticos acabam dando respostas mais baratas e mais eficazes, porque a resposta é imediata. O tempo, às vezes, que eu levo para me deslocar até lá é o tempo que aquela mancha de poluentes passou e eu não vi. Enquanto que os sensores que estão ao longo daquele rio, eles vão registrando o momento em que aquilo vai acontecendo. Entendem? Então, as novas tecnologias, elas podem ser fontes de impacto ambiental, mas elas também podem ser fontes de monitoramento, de tratamento e de recuperação de ambientes degradados. A gente, às vezes, pensa assim, mas, Joselito, esse pessoal que é da defesa do ambiente, às vezes, passa a ideia para a gente de que o que a gente quer é voltar para a floresta, né, para a caverna, e ninguém quer voltar para a floresta ou para a caverna. Ninguém quer, nem a gente que trabalha com o ambiente. Mas o que a gente acredita é que é possível construir um ambiente que realmente a gente possa se desenvolver tecnologicamente, mas proteger o ambiente. Vocês sabem de onde é essa imagem? Isso não é a única imagem dessa apresentação que não foi feita por inteligência artificial. Sabem onde é que fica isso? Singapura. Isso é o aeroporto de Singapura, com uma cachoeira dentro do aeroporto e uma floresta dentro do aeroporto. Então é possível. Concordam comigo? A principal marca de Singapura, o que mais se fala sobre Singapura, é que é um país extremamente desenvolvido e que você não sabe onde começa a cidade e onde termina a floresta. Elas estão integradas. Então é possível.
Por quê? Porque quando a gente vai falar de obtenção de alimentos, por exemplo, muitas pessoas vão nos dizer, mas a gente vai se contaminar porque a gente come uma comida que eu compro no supermercado, que passou por uma indústria, que está cheia de pesticidas, que está cheia de coisas. Se eu tenho um ambiente integrado, eu tenho a minha horta, ou eu tenho produtores de produção orgânica dentro da própria cidade. Isso não precisa estar lá longe, isso pode estar junto. A gente pode desenvolver um ambiente em que o desenvolvimento tecnológico ande de mãos dadas com a proteção ambiental. Isso é uma questão de escolha de modelos. É muito mais fácil a gente comprar um modelo que é vendido por um grande país. Vamos de novo, hipoteticamente dizer que o nosso planeta hoje seja governado por grandes impérios que devastaram os seus recursos naturais e que hoje viram para os países pobres e dizem assim, não, vocês só vão ser felizes se forem como nós. Mas vocês não podem cortar as florestas de vocês. Então, é um paradoxo, né? De você tem que ser como eu, você tem que seguir o meu modelo, você tem que comprar o meu modelo, você tem que ser selvagem como eu, mas eu não quero que você devaste a sua floresta. Entendem o que eu quero dizer? Então, na verdade, a gente não precisa seguir o modelo de outros países. Nós podemos construir o nosso próprio modelo. O que a gente precisa é ter um diálogo realmente democrático. E aí não tem como falar de questões ambientais sem falar de política. E aí, quando eu falo de política, não é política partidária. Não me interessa em quem vocês votaram nas últimas eleições. O que me interessa é que vocês saibam em quem vocês votaram. O que me interessa é que você saiba quem vai ser o vereador que vai te representar. O que me interessa é que você cobre dele os projetos políticos que vão atender às suas necessidades. Eu, com a minha vereadora lá em São Luís, eu sou de São Luís, né? E aí eu perseguia tanto a vida da minha vereadora que eu passei a receber a agenda dela no meu e-mail. Ela viu que quando tinha algum evento que ela ia, eu estava lá. Então ela marcava uma reunião com os agricultores na região rural de São Luís. Eu estava sentado lá atrás ouvindo o que ela tinha para dizer. Ela tinha uma fala na Câmara de Vereadores, eu estava sentado lá atrás para ouvir o que ela tinha que dizer, porque ela é minha responsabilidade. Se eu entendo quem foi que eu coloquei lá e por que eu coloquei lá, eu vou cobrar dessa pessoa. Porque eu não sei vocês, eu não estou satisfeito com o país. E isso não é não ser patriota, isso é ser patriota. Ser patriota não é você vestir as cores da bandeira, é você defender um país melhor do que o que ele é. E eu olho pela janela e eu não estou satisfeito com o que acontece com a minha rua. Eu não estou satisfeito com o que acontece com o meu resíduo sólido. Eu não estou satisfeito com o que acontece com o meu esgoto sanitário. Eu não estou satisfeito com a segurança pública. Vocês estão? Então é preciso que a gente tome uma atitude. O país não brota assim. Ele é construído assim. E outra coisa, para encerrar aqui a nossa conversa. Me preocupa muito que o direito à educação seja substituído por uma falsa promessa de um diploma. O direito que vocês têm não é um diploma. Não existe na Constituição Federal o direito constitucional ao diploma. Existe o direito constitucional à educação. Ninguém de vocês, quando vai ao médico, pede para ver o histórico escolar do médico. Pede. Você pergunta para os pacientes dele se eles ficaram curados. É ou não é verdade? Então, a nota que vocês vão tirar, o diploma que vocês têm, não importa. O que importa é o que você sabe fazer. É ou não é? Então, não abram mão do direito à educação. Venham assistir às aulas, questionem os professores, duvidem do que eu estou dizendo. A ciência não é para ser acreditada. A ciência é para ser duvidada. Você quer acreditar, vá para a igreja. É lindo, eu acho bonito, eu tenho minha religião também. Lá na igreja a gente acredita. Na universidade a gente duvida, a gente questiona, a gente experimenta, a gente testa, a gente comprova, a gente substitui conhecimento. O conhecimento científico ele não é uma verdade absoluta, ele é temporário. Tudo que eu estou dizendo para vocês aqui, eu posso dizer tudo diferente ano que vem, na próxima semana acadêmica. Porque o conhecimento científico ele responde a uma questão, a um conjunto de perguntas nesse momento, a partir de experimentos que eu fiz com essa amostra. E isso é ciência. Ciência é vocês duvidarem de tudo o que eu disse e procurarem, investigarem, lerem, estudarem, testarem, experimentarem, e depois vocês me dizem que eu estou errado. Eu não tenho problema com isso. Entendem o que eu quero dizer? Não abram mão do direito à educação. Porque quando a gente vê um governo, e aí não importa quem é que está no poder, quando a gente vê um governo qualquer
que ele prefere te dar um diploma do que deixar você aprender, esse governo não está interessado em que você saiba. Porque realmente a coisa mais importante para o ser humano é o conhecimento. É tão importante que aí eu vou usar do meu direito de ser cristão e dizer para vocês que lá na Bíblia, Deus disse para o ser humano: vocês podem comer de todos os frutos, menos o fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. E Eva, porque as mulheres são muito mais espertas do que os homens, Eva disse: vou pagar esse preço, porque eu quero saber o que ele está escondendo de mim. E foi lá e comeu. Então o ser humano gosta tanto do conhecimento que colocou a própria vida em risco por causa do conhecimento. E eu vejo às vezes muitos dos alunos que estão aqui que poderiam estar aprendendo mais, que poderiam estar adquirindo mais conhecimento, abrindo mão de algo tão importante por causa de um pedaço de papel. Todos os concorrentes de vocês vão ter diploma. O que vai te garantir aquele emprego, aquele negócio, é o que você sabe. Então não abram mão da educação. Muito obrigado. Perguntas? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Reclamações? Acho que é melhor tu vir aqui por causa do microfone. Assim, falou da parte da energia renovável e tudo mais, falou das épocas da Revolução Industrial. Eu queria perguntar assim, a parte da energia nuclear, teria algum avanço que poderia fazer a energia nuclear não ser tão tóxica para o ambiente, tanto para rios, lagos, ou até mesmo para as cidades, pessoas que voltam de usinas nucleares? Essa é uma pergunta muito boa. Acho até que é uma área muito interessante de se fazer pesquisas no Brasil. Qual é a questão da energia nuclear, né? A energia nuclear é obtida a partir de um átomo muito pesado, em que geralmente o núcleo desse átomo está mais pesado do que deveria, ou seja, ele tem mais nêutrons do que o normal, digamos assim. Ele já é grande, ele já é pesado, ele tem muitos nêutrons. Isso faz um isótopo ser radioativo. O que a gente usa no Brasil é o urânio. Bom, no mundo se utiliza urânio. No Brasil já está sendo desenvolvida tecnologia para usar o resíduo desse decaimento radioativo para também produzir energia, o que melhora bastante essa questão que tu estás me perguntando. Por quê? Porque antigamente a gente usava o urânio, ele fazia o decaimento. Não sei se vocês têm ideia de mais ou menos como é que isso funciona, né? Quando ele faz o decaimento... Lembram que vocês viram isso primeiro ano do ensino médio, eu acho, quando vai fazendo decaimento radioativo, né? Essa radiação que ela é emitida, ela é colocada em contato com uma massa de água, isso aquece a água, essa água passa por um trocador de calor, e aí essa água que está suja de radiação, ela fica do lado de dentro o tempo todo, ela fica recirculando do lado de dentro, e do lado de fora tem uma água limpa que recebe o calor, vira vapor, move as turbinas e produz eletricidade. E o que sai em cima é vapor d'água. De modo geral, essa energia é limpa. Não estou defendendo a energia nuclear. O que eu estou dizendo é, se tudo funcionar bem, o que sai dela é vapor d'água. Sobra um resíduo radioativo, que é um problema. O que se fazia? Botava em tonéis e jogava no fundo do oceano. Qual é o problema disso? É que a gente já sabe que o fundo do oceano tem coisa viva. E, por exemplo, no caso do Brasil, muitos desses organismos que vivem no fundo, quando é à noite, eles sobem e são comidos por coisas que depois a gente come. Então, se a gente joga esse resíduo no oceano e contamina esses organismos, eles vão ser comidos depois por um atum. Vocês vão aí no sushi e comem o atum com radiação. Então, isso é um problema. Então, o que eu vejo, como é um átomo, eu não consigo destruir. Ele vai sofrendo decaimento e virando outros átomos que também são radioativos. Então, o que eu vejo como avanço é essa possibilidade de agora utilizar isso que antes era resíduo como fonte de energia também. E o Brasil está avançando bastante nesse aspecto. Então, para quem gosta dessa área, eu acho que é uma área boa de se estudar e investir.
É claro que muito segredo tem atrás disso, né? Não se pode vender essa informação na banquinha para você não fazer uma arma de destruição em massa. Mas existem estudos e pesquisas no Brasil nesse sentido e é uma área que eu recomendo que vocês entrem. Porque a saída é essa, é pegar o resíduo e transformar ele em uma fonte de energia também. Porque imagina que isso vai decaindo e vai virando outros isótopos que são radioativos. Então eu tenho fontes quase que inesgotáveis de energia se eu conseguir ir aproveitando. Uma outra coisa é que até hoje se procura fazer a fusão em vez da fissão. O problema da fusão ainda é que a gente não consegue iniciar ela a frio, né? Ela é iniciada com fusão nuclear. Aí começa a fissão nuclear. A fissão, se vocês se lembram, é o que acontece no Sol. A gente pega 2 deutério e faz um hélio. Então isso é limpo, porque não emite radiação depois da fusão. Fica um hélio bonitinho, estável. Mas para iniciar esse processo ainda se utiliza fusão, até onde eu sei. Então é uma outra fonte de pesquisa também, é tentar encontrar uma forma de fazer a fusão e não a fissão nuclear. Mas é teoricamente uma fonte relativamente limpa. Qual é o problema também? É que não é renovável. Então em algum momento a fonte de urânio no planeta vai acabar. Por isso que usar o resíduo também é vantajoso. Porque tu vai tirar menos minério de urânio para poder fazer essa produção. E o Brasil tem uma tecnologia muito boa na área de energia nuclear, né? Tem a ultramicrocentrifugação, que é um método brasileiro de enriquecimento do minério do urânio. Então a gente tem tecnologia e é uma área que eu recomendo que vocês estudem, quem gostar. Não sei se eu te respondi. Mais alguma coisa? Diga. Como é que a gente pode buscar um equilíbrio na área de tecnologia em relação ao meio ambiente? Porque, assim, a maioria das novas tecnologias requerem cada vez mais recursos. E com o avanço tecnológico, a gente traz uma cadeia de exploração de recursos naturais muito grande. Explorações de minério, lítio, baterias que são extremamente poluentes. Só que, ao mesmo tempo, a tecnologia muda muito rápido e cada vez a gente tem uma demanda maior por processamento, por novos avanços. A gente não pode parar o avanço tecnológico e a gente tem muitas demandas. Como é que a gente pode tentar buscar um equilíbrio em relação à mineração, ao desenvolvimento tecnológico, buscando não ter uma cadeia tão poluente exploratória ao meio ambiente? Olha, eu já fui muito criticado por falar muito sobre a responsabilidade individual. A verdade é que uma sociedade como a nossa, que tem 8 bilhões de pessoas, ela tem, na verdade, 8 bilhões de seres que decidem poluir. Entende o que eu quero dizer? E que também alguns desses decidem não poluir. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Eu volto para a questão política. Política não só de voto, política de posicionamento, tá? Quando você vai ao supermercado fazer compras, é um ato político. Como é que você se comporta lá? Porque a gente às vezes chega lá e tudo que é colorido, tudo que é brilhante, tudo que é fosforescente, tudo que apareceu no programa da Xuxa, a gente vai botando no carrinho, né? E eu acho que começa daí. Começa da gente se preocupar o que eu consumo e qual é a origem. Eu não estou querendo fazer aqui um papo de, sei lá, veganismo, Não, se você quer ser vegano, respeito, não sou, mas respeito. Mas eu acredito que todo ser humano é responsável pelas suas ações. Então começa daí. O que eu realmente preciso comprar? Para que eu preciso comprar? Quanto tempo isso vai me ser útil? De que isso é feito? Para onde isso vai? De onde isso veio? Essas perguntas têm que ser feitas. A partir dessa responsabilidade individual é que as empresas produzem. A gente tem uma mania de responsabilizar direto o governo e as empresas. O que a gente não se dá conta é de que tanto o governo quanto as empresas, elas fazem aquilo que você quer. Você que eu digo, a massa. Mas a massa é feita de decisões individuais. Então, tu chega numa cidade que ela não tem tratamento de esgoto, mas as praças são lindas. Por quê? Porque aquele povo vota em quem faz praça, não vota em quem faz tratamento de esgoto. Entende o que eu quero te dizer? Então, de novo, é importante que tu entendas o que é importante para a tua sociedade e cobre disso. Porque para onde é que está indo o nosso imposto?
Recentemente está em discussão a história do governo cobrar pelas grandes fortunas. E aí perguntaram a minha opinião. Não é que eu seja contra cobrar pelas grandes fortunas, mas o que eu acho hoje é que o dinheiro vai sair do bolso de um rico e vai para o bolso de outro rico. E isso não resolve o meu problema. Eu gostaria que o dinheiro que hoje é arrecadado vá para a escola, vá para o transporte, vá para a segurança pública. Não vai. Se fosse, o país não estava do jeito que está. Entende onde é que eu quero chegar? Então, se eu tenho uma população que é consciente do que ela faz, ela vai cobrar as empresas. Por que que o óleo comestível deixou de ser produzido em latinha? Na minha época, como eu disse, foi ontem, a gente comprava óleo comestível em latas. E no final virava um carrinho para a gente brincar. Por que que era feito em latas? Porque o óleo ele não pode receber luz. Todos os óleos comestíveis, quando eles recebem luz, eles sofrem um processo que vocês viram no terceiro ano do ensino médio. Chama rancificação. Ele estraga. Só que é muito mais barato, é muito mais leve fazer numa garrafa PET. Alguém colocou o óleo comestível na garrafa PET e a gente comprou. Quando a gente comprou, a concorrência do cara disse, vamos tirar da lata e botar na garrafa PET. É ou não é verdade? E hoje tu não encontra mais óleo comestível em lata, a não ser um azeite caro. Que ele vai estar ou em lata ou em vidro escuro. Concordam comigo? A culpa é nossa. Quando os meus colegas da área ambiental dizem, a culpa é da indústria. Não é. A culpa é minha que comprei. Se eu não tivesse comprado, ele tinha mantido em lata. Por isso que eu digo que a ação individual é muito importante. Se eu cobro do meu fornecedor, se eu digo não vou levar porque ele não atende a minha necessidade, ele vai fazer de um jeito diferente. E os políticos, as mesmas coisas. Não existe um país, eu ouso dizer que nem na Singapura, nem no Japão, não existe um país em que o político faça algo porque ele é bonzinho. Ele faz algo porque dá voto. Ele vive do voto, se dá voto ele faz. Então, se as minhas cobranças, se a minha agenda ambiental vira esse voto, ele vai fazer. O governo só vai fazer o que a gente obrigar ele a fazer. Entendem o que eu quero dizer? Então, depende sim dessa nossa conversa. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Há 5 anos atrás eu deixei de tomar refrigerante por motivos, né? A gente passou dos 40 anos, tem que começar a se cuidar, cortar açúcar, essa conversa toda. E aí parei de tomar refrigerante. Passei, claro, tu vai num churrasco, tu sente falta do negocinho que faça bolinha no nariz. E aí, o que eu recorri? Água com gás. Me ajudou a abandonar o refrigerante. Só que chegou um dia que eu olhei para o saco de garrafinha PET e aí eu disse para o meu companheiro, eu disse, eu vou parar de tomar água com gás. Mas por que você gosta tanto? Eu digo, olha isso, toda semana sai daqui esse monte de garrafa PET. E ele foi super fofo e me deu de presente uma máquina de gaseificar água. Então eu continuo tomando minha água com gás sem produzir aquele monte de garrafa PET. Aí vocês vão dizer, mas não foi caro? Sim, mas eu também pago pelas garrafinhas PET que eu jogo fora. Então foi um investimento e agora eu não gasto mais com aquelas garrafinhas. Eu gasto comprando gás, mas não gasto mais com as garrafinhas. Então também é uma ação individual, entende? Eu preciso me dar conta de como a minha ação impacta o ambiente. E a parte, eu não faço tudo certo, gente. Tem um monte de coisa na minha vida que eu preciso melhorar. Mas esse movimento consciente, a coisa mais interessante que eu acho no ser humano é que a gente se gaba de ser racional. Mas a maioria de nós quer agir como gado. A vaca está toda indo para lá, vai o gado todinho se atira do penhasco junto com aquela que se atirou. Então, se eu sou racional, eu vou ter que usar minha capacidade de raciocínio. Se você estiver concordando com todo mundo, pare e pense por que você está concordando com todo mundo. Será que está todo mundo realmente certo? Ou você está só agindo como manada? Isso, gente, são coisas que a gente tem que parar e pensar de vez em quando. Porque se eu não uso a minha capacidade de raciocínio, seria a mesma coisa de um peixe decidir que não vai nadar, um macaco decidir que não vai subir em árvore, um guepardo decidir que não vai mais correr. Não faz sentido, né? Então, se eu vou comprar aquele chocolate, por que aquele chocolate? Entende o que eu quero dizer? Se a gente começa a agir assim, por que eu estou votando nessa pessoa? Por que eu vim para a FURG? O que eu vim fazer aqui? Então, essas coisas a gente tem que se perguntar. Eu tive uma aluna que ela ficava descobrindo formas de tentar faltar a aula, sabe? Sem pegar falta. Eu disse para ela assim, você veio de Minas Gerais para cá fazer esse curso. Por quê?
Ela disse, porque o curso de oceanografia da FURG é o melhor do Brasil. Eu digo, pois é, mas se todo mundo viesse para cá e fizesse o curso sem assistir a aula e levasse o diploma, esse curso não seria considerado o melhor do Brasil e você não teria vindo para cá. Então só é o melhor do Brasil porque as pessoas vêm para cá para assistir a aula, aprender, conhecer, viver aquilo, transformar a sua vida, conseguir um bom emprego, sustentar a sua família, e por isso você ouviu falar do curso e por isso você veio para cá. Então, assista a aula. Entendem o que eu quero dizer? Por que vocês estão fazendo engenharia da computação? Porque vocês acham que isso vai dar um emprego para vocês, não acham? Agora, todo mundo que tem um diploma está trabalhando como engenheiro. Só que o cara que não está trabalhando como engenheiro, ele vai te dizer assim, porque o governo isso, porque o mundo aquilo, porque a crise aquilo outro. Mas ele não vai te dizer que ele colou nas provas, ele não vai te dizer as faltas que ele teve, isso aí ele não vai te dizer. Então pense nisso. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, vocês não estão aproveitando os bares da cidade direito. Porque vocês vão para o bar de segunda a sexta-feira, aí tu não consegue beber a tua cervejinha porque amanhã tem aula. Então você não vai fazer assim, de segunda a sexta-feira meu filho vem para a aula, 7h45 da manhã da segunda-feira esteja para assistir a aula. Sexta-feira, às 18 horas, você sai daqui, se interna numa rave. Fica até domingo, meio-dia. Domingo, meio-dia, você vai para casa, você vai tomar muita água, você vai comer uma jantinha bem leve, dormir cedo, porque 7h45 da manhã você vai ter aula. Então você vai aproveitar a aula ao máximo e você vai aproveitar a festa ao máximo. Do jeito que vocês fazem, vocês não assistem aula porque estão com sono. E não aproveitam o bar porque tem aula. Então nem o bar, nem a aula. Concordam comigo? Do meu jeito é mais eficiente para a aula e para o bar. Entendem o que eu quero dizer? Usem a cabeça. Quando chamarem vocês para o bar de segunda a quinta, diga, não vou. Sexta-feira eu pertenço a vocês, mas de segunda, 7h45 da manhã, a sexta, 18 da manhã, eu sou da FURG, 18 da tarde eu sou da FURG. E é isso. Compreendem o que eu quero dizer? Até porque cálculo numérico não é fácil. Mais alguma pergunta? Diga. Bom dia. Com as novas políticas de energias renováveis da União Europeia, eu acho que busca um pouco solucionar a questão que o Miguel falou. São novas políticas que tentam implementar uma nova transição de matriz energética. Eu creio que é uma boa solução, fora a parte pessoal que a gente tem que ter, mas é mais uma maneira política de se lidar tanto com as empresas quanto com as pessoas. Eu quero saber a tua opinião sobre como o Brasil pode se lidar com isso, como pode implementar essas políticas aqui, porque, como o Miguel falou, é muito difícil, porque atualmente a indústria 4.0 tem que lidar tanto com essa transição de energias fósseis para energias renováveis, só que ela está muito atrelada ainda à energia antiga, ao mercado antigo, às produções antigas e às maneiras políticas de fazer antigo. Eu quero saber como o Brasil vai implementar essas novas políticas aqui. Perfeito. Eu gostei da tua pergunta. Primeira coisa que eu acho, a União Europeia, ela embora seja uma união, né, de mercado, de economia, mas ela reconhece muito a pluralidade cultural. Um grande problema que eu vejo no Brasil é que nós deveríamos ser uma federação de estados. E, na verdade, nós somos um país com províncias. Entendem o que eu quero dizer? A gente tem leis que elas valem no país inteiro para pessoas de culturas muito diferentes. E isso é um problema que eu vejo. Primeiro problema. Então, a nossa cultura, ela é tão diversificada, ela tem tantas características, né, plurais, que isso poderia ser utilizado para esse fim, como é na União Europeia. Cada país membro da União Europeia está procurando soluções que vão, inclusive, valorizar a produção local, diferente do que a gente às vezes faz aqui. Por exemplo, no Brasil, as pessoas começaram a colocar placas solares em cima dos seus telhados.
uma solução perfeita. Concordam comigo? Para cidades como as nossas, que ainda tem muitas casas, que não tem tantos prédios, porque se tu tem muitos prédios, a área superficial é bem menor. Se tu tem um monte de casinha, muito mais área superficial. Qual foi a solução que os nossos políticos encontraram? Taxar a luz do sol. E a gente votou nos mesmos caras que fizeram isso. Eles continuam no Congresso. Não faz sentido na minha cabeça. Como é que nós somos o primeiro país que cobra pela luz do sol e a gente aceita isso? E pior, a gente não paga só para o governo, a gente paga também para a empresa. Tu pagas uma taxa para usar os fios de eletricidade da empresa para você dar para ela energia de graça para ela vender. E tu paga por isso. Em vez dela te pagar porque tu estás produzindo um excedente de energia que ela vai ganhar dinheiro com isso, tu pagas. Mas lá cada estado faz do jeito que quer. Aqui não. Aqui o Brasil inteiro faz do mesmo jeito. Porque a realidade de cada estado é diferente. Uma energia solar numa cidade como Rio Grande, com tantas casas, é de um jeito. A energia solar em São Paulo, com aquele monte de prédio, é outra coisa. Uma solução que pode ser perfeita aqui pode ser um problema em outro lugar. Entendeu o que eu quero dizer? Então, por isso que eu te digo que lá na Europa, o que é que tu vais encontrar? Na França, na Alemanha, que tem cidades grandes com prédios grandes, eles estão fazendo tanques, como se fossem aquários nos prédios, crescem algas dentro desses aquários, e essa biomassa é utilizada para produzir energia. É a solução ideal para eles, naquelas condições. Lá na Espanha a solução é outra, no interior da França, onde tem agricultores, é outra. Então no Brasil, onde o cara pode plantar, por exemplo, lá no Maranhão, que tem o coco babaçu, que sai óleo de coco babaçu, que é um óleo que serve para diferentes fins. Todo mundo aqui já usou alguma coisa de óleo de coco babaçu, embora não conheça. Está no shampoo de vocês, está no condicionador, está nos cosméticos, enfim. E pode ser utilizado para produzir biodiesel, por exemplo. Então, esse Estado ele poderia investir numa fonte que naturalmente ele tem, que vai proteger a floresta, porque a palmeira de babaçu ela nasce nativamente, ela cresce, se espalha nativamente. Nós iríamos simplesmente cercar o lugar e de vez em quando ir lá buscar os cocos. E isso ia virar biodiesel. Entende o que eu quero dizer? Então, para mim, as soluções precisam ser de acordo com as características de cada lugar. E em vez da gente taxar o indivíduo que ajuda na matriz energética, a gente tem que taxar a empresa que ganha dinheiro com isso. Tu entende onde é que eu quero chegar? Então tu tem toda a razão. É uma questão política. Mas, de novo, o político não vai tomar uma decisão boa se quem votou nele não cobrar. E nós deixamos passar essa lei que taxa a luz do sol. Então nós temos um problema. Porque nós não sabemos fazer política. Enquanto vocês dividem-se em times vermelho ou verde e amarelo, eles estão ganhando com isso. Aquele circo das eleições é um circo, é para enganar a gente. Enquanto vocês estão discutindo quem vai ser o presidente da República, isso pouco importa no Brasil. O que importa no Brasil é a composição do Congresso. O presidente apenas faz aquilo que o Congresso decide fazer. Aí sai uma nova lei, o pessoal diz, o presidente B dos anos passados fez isso. Quem fez foi o Congresso. O presidente L atual, quem fez foi o Congresso. E a gente não discute isso. Tu entende o que eu quero dizer? Então, tu tens toda a razão. É um problema político. A culpa é nossa. É claro isso. Enquanto eu não entender que é minha responsabilidade, nada vai mudar. E isso é na cidade, isso é no estado. Bom, a eleição de Porto Alegre. Depois do prefeito dizer que a culpa é da população que ocupou áreas que não deveria ocupar. Vocês já viram algum morador aterrando o rio Guaíba com uma colherzinha de pedreiro? Ou é o poder público que aterra com máquinas? E depois vende aquilo para exploração imobiliária? Aí o prefeito diz, a culpa é do povo que mora aí. E o povo vota nele. É um problema. É isso. Realmente, a grande solução para o ambiente é uma solução política. E quando eu digo uma solução política, não é uma solução dos políticos, é uma solução dos votantes.
Enquanto a gente não se der conta de que é nossa responsabilidade, as leis só acontecem por pressão social, se a gente não pressiona. As mulheres eram consideradas propriedade do marido, até o dia que elas foram para a rua. É isso. Aí muitas apanharam, muitas morreram. Para que hoje vocês estejam sentadas do lado desses rapazes, muitas das avós de vocês morreram, apanharam. Só funciona assim, é uma pena, mas é. Eu vejo alguns rapazes hoje falando de militância LGBT, não sei o quê. A minha militância foi assim, eu peguei meu companheiro, fui para o cartório naquela época, que não se casava ainda, cheguei no cartório com a advogada do lado, disse, ou você casa a gente, ou chama a polícia, a gente sai daqui casado ou preso. Isso é militância. É isso. Não muda se a gente não pressionar, nada. Você não está satisfeito com o RU, se não reclamar, não vai mudar. Se está insatisfeito com o transporte público, não vai mudar. Esse é o problema. Aí os professores entraram em greve e voltaram sem nada. É isso. Nenhum governo está interessado em educação. Porque se vocês se educarem, vocês mudam. A única revolução possível é na base da educação. Nenhum país saiu da miséria sem investir em educação. O Japão é o que é hoje. A Coreia é o que é hoje, porque investiu em educação. E é por isso que não tem investimento em educação no Brasil. Não se investe nos campos que existem. Vai se abrir mais novos sem campi, porque dá voto. E esses novos sem campi vão ficar sem orçamento para o básico. É isso. Perguntas? Eu acho que eu estourei muito meu tempo. Ainda tem? Mais alguma pergunta? Diga. Bom dia. Eu vou fazer um preâmbulo da minha pergunta primeiro. A gente tem o conceito de homeostase, né, que se aplica a seres vivos, que, de uma forma mais simples do que correta, é a capacidade dele se autorregular. Da forma que, se a gente sair num ambiente mais quente, nosso corpo vai se regular para manter os 36 graus Celsius. Eu não sei se eu posso fazer essa extrapolação para o ambiente, ao ponto de vista de que, se uma espécie pré-predadora, por exemplo, se raposas comem mais coelhos, aumenta a quantidade de raposas, diminui a quantidade de coelhos, que diminui possivelmente a quantidade de raposas novamente. E a partir da perspectiva de que a gente não segue essas regras, a gente tem um crescimento desenfreado e que a Terra é um sistema fechado, né? Ele não troca materiais com o ambiente, não troca energia. Bom, a não ser os asteroides que caem. Qual a perspectiva que a gente tem de conseguir manter uma relação saudável com o meio ambiente sem ter esses mecanismos de controle dessa homeostase ambiental? Tá. Desculpa a brincadeira, eu estava fazendo as aspas, mas é porque, assim, na verdade, troca um pouquinho, né? Todo dia a gente perde um pouquinho de átomos para o espaço, que se desprendem, e também cai poeira, digamos assim, do espaço, mas é pouquinho, como tu disseste. O que realmente importa é quando cai um meteoro, que aí é um grande volume, né? Uma grande massa de material. Mas, assim, a tua pergunta é extremamente importante, a gente fala disso no finalzinho da disciplina de Ciências do Ambiente, mas a homeostase é exatamente isso, tanto para um organismo quanto para o ambiente. E é como tu disseste. Hoje, as pessoas começaram a acordar para isso. Quando a gente diz assim, se a gente não cuidar do ambiente, o planeta vai acabar. Não é a Terra que vai acabar, somos nós. Né? É a nossa espécie que está em risco. Foi a mesma coisa que eu falei lá das leveduras. É a gente que está produzindo substâncias que vai nos matar. Né? Substâncias e condições que vai nos matar. Então, nós é que estamos em risco. Então, o que eu penso desse controle é que nós também somos a espécie que pode fazer esse controle. Por isso é que eu estou aqui apelando a vocês que usem a massa cinzenta que vocês têm entre as duas orelhas. Porque é você que faz essa regulação. Concorda comigo? É a própria sociedade humana que pode impactar ou que pode regular. Vamos pegar exemplos das comunidades pequenas, as comunidades de ribeirinhos, as comunidades de pescadores artesanais. Tu não vê uma sobrepesca nessa comunidade, tu não vê.
Ele vai pescar o que ele precisa pescar, alguma coisa para vender, para ele comprar o arroz, para acompanhar o peixe, mas é muito difícil que tu veja uma sobrepesca nessa comunidade, né? Indígena, quilombola, ribeirinhos, enfim. Tu vai ver que há uma regulação da própria sociedade. Aí tem uma aula que a gente também fala dos modelos econômicos, né? Quando a gente fala de modelos econômicos, no Brasil também a gente tem uma confusão, e agora está crescendo essa confusão por causa das redes sociais, que é chamar, por exemplo, o comunismo de socialismo. Não é a mesma coisa. Nem o capitalismo é igual. O capitalismo americano, que é o nosso, nós somos americanos, não deixem os estadunidenses ficar com o nosso nome só para eles. Tá? Nós somos americanos, nós estamos no continente americano. Infelizmente, o modelo cultural das Américas, e isso inclui o Brasil, é o modelo das grandes cidades, das grandes empresas, e isso é fruto de um capitalismo selvagem, que não é igual quando tu vai na Europa, por exemplo. É um outro modelo de capitalismo. Não estou defendendo a Europa. Eu vou já explicar até, inclusive, qual é o problema ali. Mas não é o mesmo modelo. Vamos dar um exemplo prático. Quem ganha menos aqui na universidade ganha quanto? Empregados, sem falar de bolsa. Salário. O menor salário é o salário mínimo, concordam? 1.420, é isso? Pronto. Quem ganha mais ganha quanto? Não é o reitor. 60 não chega. Uns 40, vamos chutar? Então, vamos botar aí umas 40 vezes de diferença. Eu trabalhei no Instituto de Pesquisa na Espanha, em que o cara da portaria, o recepcionista, ganhava o menor salário, 1.500. O diretor-geral ganhava 5.500. Umas 3 vezes. Isso faz diferença. Entende onde é que eu quero chegar? Então, esses modelos, eles também nos impedem de fazer esse controle. É muito fácil eu falar para uma população que está bem alimentado, porque o mais importante não é quanto tu ganha, o que tu consegue comprar com isso, né? Aqui, sem querer fazer propaganda para nenhuma marca, mas vamos tentar evitar marcas. Tu vais comprar um creme de avelã, um potinho de creme de avelã no Brasil é R$10. 1 quilo desse mesmo pote, da mesma marca, 1 quilo, é 3 euros. Cheguei ao ponto de fazer um jantar para os amigos e eu ia levar refrigerante, eu disse, não, pelo amor de Deus, refrigerante. Vamos levar um espumante, que é mais barato. Entendem? Um carro popular no Brasil, 70 mil. Um carro popular na Espanha, 15 mil. Então, o cara que ganha 1.500 consegue comprar um carro de 15 mil. O cara que ganha 1.400 não consegue comprar um de 70 mil. Então, como é que essa população vai ter esse controle quando ela não tem o que comer na mesa? Então, isso são questões que a gente tem que discutir. E outra coisa, a pobreza não afeta só os pobres. O grande problema dos nossos políticos, dos nossos ricos na América Latina, é que eles não se dão conta de que eles gastam boa parte da fortuna deles para combater males sociais que eles criam com as diferenças sociais. Tu vais num país europeu desse, o primeiro-ministro pega metrô contigo. Uma modelo famosa pega metrô contigo, porque ninguém vai matá-lo pelo tênis dele. Entende? Enquanto que aqui no Brasil, esse cara tem que gastar boa parte da fortuna dele para blindar um carro, para estar num condomínio todo controlado, para os filhos dele estudarem numa escola que é dentro daquele condomínio, para ele contratar pessoas para passear com o filho dele como guarda-costas. Quer dizer, boa parte da fortuna dele vai embora em males que ele cria com a diferença social. E ele não se dá conta disso. Então a pobreza, ela não é um problema só para o pobre, é para todos. E eu não estou falando só da violência, vou falar de saúde. Você pode ser a pessoa mais rica do Brasil. Você pega chikungunya e seu filho nasce com como é que chama? O cérebro pequeno. Microcefalia. Entende onde eu quero chegar? Então, a melhor forma de a gente realmente fazer esse controle é através da democratização verdadeira. É realmente ser democrático. E como é que eu vou ser democrático se eu não tenho acesso à informação? Essa democracia que a gente pensa que vive, a gente não vive. Vocês escolheram o presidente da República? Não. Os partidos disseram para vocês podem votar nesse, nesse ou nesse. Eles escolheram. Dentre o menu, a gente ficou com o que deu. Mas talvez eu não quisesse aquele. Isso não é democracia.
Outra coisa, democracia seria, eu trabalho 4 anos ali para o povo, eu entendo isso, e depois eu volto. Se vocês votam em mim porque eu vou ser um representante da educação no Congresso, eu teria que trabalhar 4 anos e voltar para a universidade. Só que o cara vai para lá e não volta nunca mais. Ele não vai melhorar a universidade, porque ele sabe que ele nunca mais vai sentar nesse banco. Ele vai melhorar o elevador do Congresso, ele vai melhorar o restaurante do Congresso, ele vai melhorar o Albert Einstein, que é o hospital que ele se consulta. Ele não tem por que melhorar o SUS. E aí a gente acha que a gente está na democracia e o presidente da República, depois de 4 anos, ele recebe um salário vitalício. Ou seja, ele é um rei que não está mais governando. Mas ele é sustentado pelo resto da vida por vocês. Isso não é democracia, isso é uma monarquia, com vários reis, sendo que um deles está no poder, os outros estão só comendo do dinheiro de vocês. Vocês têm que trabalhar até 70 anos para se aposentar. Com 8 anos ele se aposenta, sustentado por vocês. Como é que eu vou regular a questão ambiental numa sociedade como essa? Tu consegues entender que o problema ambiental é um problema político? Não tem outro jeito. E aí, quando eu falei de comunismo, de socialismo, não sei o quê, eu brinco com isso na sala de aula, mas é verdade. Eu pergunto para os meus alunos na sala de aula, quem é cristão? Alguns levantam a mão e dizem, então, é comunista. O cristianismo é comunista. Se você não é comunista, você não é cristão, se converta. Está lá na Bíblia, Atos dos Apóstolos, eles vendiam tudo que tinham e dividiam entre eles. Isso é cristianismo. A coisa mais importante da missa chama-se comunhão, que é a mesma origem de comunismo. É comer junto. Você não pensa assim, você não é cristão. E não está errado, é um direito de seu não ser. Até entendo que muita gente diz que é porque fica bonito no Instagram, mas não é. Agora, é diferente do socialismo. Eu gosto muito do comunismo, eu gosto. Onde funciona? Nas comunidades pequenas, que eu já falei, no quilombo, na aldeia indígena. A aldeia indígena, quando chega num determinado número, eles mesmos se dividem. Eles já sabem que um número maior do que aquele não vai funcionar. Isso é comunismo. Só funciona em grupos pequenos. Está lá na quebradeira de coco, tá lá. É isso. Aí o que a gente tem nos grandes países? Ou o socialismo, ou o capitalismo. Agora deixa eu criticar o capitalismo europeu, que eu comecei elogiando. É muito fácil para um cidadão europeu viver a democracia plena, porque eles têm a Índia trabalhando para eles para sustentar. Então vamos falar a verdade, os grandes impérios são grandes impérios porque nós sustentamos eles. Tudo que não pode ser feito na França, que é proibido por motivos ambientais, eles mandam fazer na Índia porque as leis ambientais são mais frouxas. Então eles não são inocentes. Eles só transferiram a produção do território deles para o território de outro. É ou não é verdade? É muito fácil eu defender a liberdade quando eu aprisiono alguém para garantir a minha liberdade. Então, não é tão democrático assim. Se a gente não se der conta disso, nós vamos continuar sendo escravos. Eu não consigo entender como é que o nosso país pode ter racismo. Eu não consigo entender. Você pode se considerar branco. Você chega na Alemanha e se você pega um neonazista, você vai ser espancado até a morte. Porque você não é branco para eles. Eu já sofri racismo na Europa algumas vezes, porque achavam que eu era árabe. Então, assim, não consigo entender isso no Brasil. Não consigo entender. O cara ganha 4 mil reais e pensa que é rico. Coitado. Os meus colegas professores acham que são ricos. A casa dele é do banco, o carro dele é do banco, a roupa que ele usa está 12 vezes no cartão de crédito. E ele acha que é rico. Rico é aquela pessoa que vai para o Oscar e nem paga pelo vestido. Dão o vestido para ela. Rico não gasta dinheiro, gente. Quem paga as coisas que o rico usa são vocês, quando vocês compram os produtos e serviços deles. Rico não mete a mão no bolso. Ah, mas a empresa paga imposto. A empresa não paga imposto, ela recolhe imposto. Quem paga imposto é o cliente dela. O imposto está no preço do produto ou do serviço. Concorda comigo? Se eu não entendo isso, eu não cobro. Se eu não cobro, fica do jeito que está. Ah, mas uma empresa vem para cá e vai trazer empregos. Para quem? Se uma empresa vai passar 5 anos se instalando, ela pode passar esses 5 anos investindo nos cursos da universidade e do IFE para garantir que os empregos, que a gente possa concorrer a essa vaga. Eu não quero garantia de vaga, eu quero garantia de oportunidade de concorrer. Ela vem para cá, a gente não aprende nada sobre o que ela produz, e quem vai pegar esse emprego não são vocês, são outros.
E aí, vocês já foram na audiência pública de uma empresa que está se instalando? Não. Então ela faz o que ela quer. Vá, assista. Diga isso, diga, eu quero que vocês venham, porque vocês vão trazer emprego, só que eu quero concorrer a esse emprego. Quantos por cento do ganho anual da empresa vai ser revertido em educação para o povo daqui? Para ele poder concorrer a essas vagas? A gente não faz essa pergunta, não tem essa resposta. E ela pode até abater isso dos impostos. Quanto vocês vão investir em cultura local? Quanto vocês vão investir em educação local? Quanto vocês vão investir em infraestrutura local? Ah, não é obrigação da empresa, mas também não é minha obrigação te dizer sim. Vai fazer a tua empresa em outro lugar, então. Tu vai fazer aqui, tem que trazer benefício para cá. E isso é dito para a gente? Não. Por quê? Porque não tem interesse. Então a questão é essa. Enquanto a gente não tomar as rédeas do nosso país na mão, não existe democracia. Enquanto eu não entender que um político é meu empregado, não tem como funcionar. Agora eu já quebrei totalmente o tempo. Mais alguma pergunta? Tudo na vida de vocês é política, inclusive vocês ficarem calados. Vocês são alimentados por uma série de costumes que são vendidos nas redes sociais para ficarem calados. E isso é por interesses. Isso é totalmente por interesse. As músicas que a gente ouve é para nos controlar. Bom seria se vocês pudessem ouvir tudo e escolher realmente o que vocês querem, mas vocês não escolhem. Vocês vão ouvir o que está na televisão, o que está na rádio, o que alguém escolheu por vocês. E isso tem uma mensagem. Eu vejo, tem umas alunas que são feministas, eu acho bonito a fala, depois eu chego numa festa, ela está dançando uma música que eu digo, não dá. Não, professor, não prestou atenção na letra, eu digo, não dá. Essa não dá. E olha que eu danço até a Voz do Brasil, mas não dá. Isso é uma letra que é para te botar um cabresto. Concordam comigo? E tu fica cantando aquilo, daqui a pouco tu está vivendo aquilo. A gente tem uma cultura de relacionamentos tóxicos na internet que são alimentados pelas próprias publicações e as pessoas, ele é tão romântico, ele quer te sufocar. Ele quer te botar uma coleira, te manter dentro de casa, amarrada no pé da cama, e é bonito, e é romântico, porque está nos filmes. Porque, mas ele lutou pelo meu amor. Não, ele é um psicopata, fuja. Se você disse não, ele tem que entender que é não e ir embora. Não tem que lutar pelo amor de quem não lhe quer. Vá-se embora. Isso chama psicopatia. Psicose, obsessão. Não é não. Entende o que eu quero dizer? Então, essas coisas nublam a nossa capacidade de raciocínio e de escolha. E por isso a gente vive uma sociedade assim, tóxica. Às vezes, o relacionamento tóxico é baseado em favores. A pessoa faz tudo o que você quer, te traz tudo o que você pede, tudo o que você deseja, até que você não sabe que você quer, a pessoa te traz. Porque na hora que ela te pedir algo, tu não tem como dizer não. Já aconteceu comigo, a pessoa ficar me oferecendo carona, eu disse, não quero, muito obrigado. Eu vou a pé, eu vou de ônibus, eu vou comer, não quero ir com você, porque eu não quero. Não quero lhe dever favor amanhã. É diferente. Às vezes é realmente uma gentileza, aceite. Mas se você vê que não é, que é uma forma de controle, não aceite. E eu estou dizendo isso para relacionamento a um, mas também estou dizendo isso para relacionamento político. Não me interessa botar no poder um político que me protege, me promete um favor pessoal. Eu não quero um favor pessoal. Eu quero escola boa, eu quero hospital bom, eu quero transporte bom. Eu cheguei em Rio Grande, a cidade era muito melhor. Muito melhor. E está do jeito que está. O capim está maior do que eu. Tudo bem que eu não sou alto, mas... Entendem? Culpa nossa, é a culpa nossa. Quando eu cheguei aqui, a população pintava os buracos de amarelo. E aí a prefeitura tinha que tapar o buraco, porque senão as ruas ficavam tudo pintadas de amarelo. Nunca mais pintaram a rua de amarelo, está cheia de buraco. Não fazem se você não cobrar. Não fazem. Não existe esse político que vai fazer alguma coisa sem ser cobrado. Não existe. Mais alguma pergunta? Não queria deixar vocês nesse clima. Não queria deixar vocês nesse clima. Mas o que eu acho é o seguinte, agora vamos levantar aí o astral.
O que eu acho é que, aí, se vocês forem atrás de qualquer religioso, Buda dizia isso, Maomé dizia isso, Jesus disse isso, enfim. Então você vai atrás de qualquer líder religioso, você vai ver que a consciência de você mesmo te traz a verdadeira felicidade. Porque eu sei por que eu estou aqui, eu sei o que me trouxe para cá. E se de repente aqui não estiver bom, eu vou embora, e é sem culpa. Porque eu sei o que eu quero para a minha vida, entende? Eu não posso viver a minha vida porque o vento bateu na vela e me levou para lá. Não, eu tenho que ter controle sobre a minha vida. E a verdadeira felicidade vai estar aí. Podem ler o Alcorão, podem ler a Bíblia, podem ler o que vocês quiserem e vai estar lá. Você tem que ser consciente da vida que você decidiu. Então, se você está fazendo esse curso, se você veio para cá estudar, para quê? Para garantir um bom emprego. Não é o diploma que vai garantir um bom emprego. É o que você sabe. É o seu conhecimento. É a sua habilidade de proatividade. É você chegar para resolver o problema. Ah, mas eu não sei. Descubra. Quando lançaram o Pix, vocês descobriram como é que funcionava. Porque precisava, porque queria. Para baixar um filme na internet, vocês sabem como é que faz, porque precisa, porque quer. Então você sabe resolver um problema, é só querer. É ou não é? Para passar no Enem, vocês estudaram e passaram. Sabe. Na hora que quer uma bolsa, sabe o que precisa fazer para ganhar aquela bolsa. Então sabe. Sabe. A gente sabe o que fazer para resolver os problemas socioambientais. O que precisa é engajamento. Engajamento de verdade. Não é só instagramável, né? É o que é de verdade. É o que eu penso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero encontrá-los na disciplina de Ciências do Ambiente para o pessoal que for de Engenharia. Obrigado. Um presente de agradecimento. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos. Não queimou? Obrigada. Obrigado. E agora, pessoal, vocês estão dispensados, pode ficar no mundo espera. E é isso aí, daqui a pouco a gente volta.